Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, esses dias a gente está fazendo aí uma série de mensagens sobre o voto de Jacó. E para falar do voto de Jacó ele está numa jornada, né? Gênesis capítulo 28 vai falar sobre isso. Ele está numa jornada, ele está indo para as terras de Labão. O seu pai Isaac envia Jacó ao povo de Labão para que ele dali escolha uma esposa, para que ele comece uma vida. E nesse caminho ele tem um sonho. E durante esse sonho Deus vai falar algumas coisas com ele. E na verdade ele está tendo ali um encontro com Deus, ele recebe uma revelação de Deus. E ao acordar ele faz um voto com o Senhor. E lá no verso 20 ele diz assim, olha, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei os dízimos. Ele está fazendo um voto com o Senhor, e nesse voto ele vai fazer 4 pedidos. Primeiro, ele vai pedir a presença de Deus, ou a companhia de Deus. Depois ele vai pedir a proteção de Deus. Depois ele pede a provisão de Deus. E ele pede também a paz de Deus. Logo em seguida ele faz promessas. E aí ele faz 3 promessas. Ele promete que Deus será o seu Deus exclusivo. Ele promete edificar casa ao Senhor, ser casa de Deus, e ele também promete dar dízimos de tudo. Ele enfatiza isso bem, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, a terceira promessa que ele faz ao Senhor é que de tudo que Deus der a ele dará dízimos. Falar de dízimos, querido, é um negócio muito complicado, porque dízimo, ele é polêmico. As pessoas, nem todas veem o dízimo como um compromisso ou como algo que ele deveria fazer. Muitas pessoas questionam o dízimo e muitas delas têm razão, porque a gente vê aí muitas coisas erradas que se faz com o dinheiro do dízimo. E é como a minha mãe sempre disse para nós, que infelizmente os bons vai pagar pelos maus, porque ao que se vê, é um número muito pequeno de pessoas que faz coisas erradas com o dízimo. Na maioria a gente vê pastores sérios, ministérios sérios, trabalhando com os dízimos e trabalhando bem. Tem ministérios aí que tem coisas maravilhosas, que faz muitas coisas e faz com o dinheiro dos dízimos. E eu fico pensando que aqueles que trabalham honestamente com o dinheiro do dízimo das pessoas, que investem na igreja, que investem em pessoas, que estas pessoas elas são vistas pela igreja. A igreja sabe muito bem quem é o seu pastor, o que ele faz com os seus dízimos. Eu tenho essa visão, eu tenho essa impressão que lá na igreja, as pessoas que congregam ali, que não são muitas, elas com certeza veem aquilo que a gente faz com o dinheiro da igreja. E o Senhor Jesus, ele fala sobre dízimo. Lá em Mateus, no capítulo 22, do verso 16 ao 22, o Senhor ele vai dar uma palavra sobre o dízimo. Que os herodianos, eles fazem uma pegadinha lá para tentar pegar Jesus, eles querem saber sobre... eles perguntam para o Senhor, Senhor, o que o Senhor acha? Nós devemos pagar os tributos a César? E Jesus, então, ele pede uma moeda e ali tem 2 esfinges, uma delas é o rosto de César. E aí, no verso 22, ele vai dizer, olha, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas usam esse texto para falar de dízimo, e eu às vezes uso também, porque eu vejo nisso uma verdade. O que é de Deus, o que é do homem. Mas muitas pessoas, ou muitos pregadores,
eles costumam usar o texto de Malaquias para dizer, né, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu entendo isso porque dízimo, querido, realmente o dízimo ele é entregue na igreja. Desde de que se entende por dízimo é entregue na igreja. Por quê? Porque a igreja ela tem lá os seus afazeres, tem os seus deveres, tem coisas, né, que ela precisa cumprir e ela precisa de dinheiro. E os dízimos, então, ele deve ser entregue na igreja. É a administração da igreja que vai administrar esse dinheiro segundo as suas necessidades ali. Mas o mais interessante desse Malaquias 3,10 é que muitos, ao citar esse o verso 10, em seguida ele vai falar do 11. Do 11 ele fala disso, olha, e por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas elas vão usar esse texto e elas chegam até a amedrontar as pessoas, que se ela não dizimar, o devorador virá e destruirá tudo, mas se ela dizimar, o Senhor vai prosperar, porque muitos, né, esse é um texto do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento fazia-se troca, eu dava alguma coisa para receber outra coisa. Então eu dava a Deus o meu dízimo com a intenção, né, com o entendimento de que Deus iria me dar outras coisas em troca do dízimo. Mas lá na nossa igreja nós preferimos usar, né, nós entendemos, e nós não usamos esse texto porque nós entendemos o que Filipenses fala, o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né, Filipenses 4,19, que é quando ele diz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós entendemos que nós não precisamos fazer troca com o Senhor. Nós entendemos que Deus, Ele nos dá segundo a capacidade dEle em relação a nós. Ele vê a minha necessidade, né, e segundo as riquezas dEle, Ele vai me dar aquilo que eu necessito de acordo com a minha necessidade. Muitas pessoas elas não gostam de dizimar, ou elas preferem não dizimar, porque elas vão dizer que isso é uma prática da lei e que na graça não precisa de dar dízimos. Na verdade, eu penso que o dízimo ele não faz parte nem da graça nem da lei. Por quê? Jacó, por exemplo, ele não está na lei, ele vem antes da lei. E quando nós olhamos para dízimo, a gente entende, eu pelo menos entendo que Deus, a princípio, Ele não fala de dízimo, Ele não pede dízimo. Dízimo vai acontecer, querido, ele vai nascer lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Eva, né, ela dá à luz aos seus 2 filhos, Caim e Abel, e no verso 1 diz assim, olha, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. No verso 2 diz assim, olha, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Presta atenção que o dízimo, ele nasce a partir de uma gratidão, né, que esses 2 jovens aí têm. Caim, nasceu primeiro no coração de Caim, de dar uma oferta ao Senhor. Por algum motivo lá, ele entendeu que ele precisava dar uma oferta ao Senhor. E Abel gostou dessa atitude de Caim, e Abel também foi dar, né, uma oferta ao Senhor. O problema ali não é nem a questão de dar, porque todos os 2, né, tiveram no seu coração o desejo de dar uma oferta ao Senhor. O problema ali está na qualidade da oferta, porque o que se entende é que Caim pegou da sobra e Abel pegou do melhor, né? E Deus se agrada do melhor. Deus não pediu nada para eles, mas quando eles decidem dar a oferta ao Senhor, Abel vai dar de bom grado, de bom coração, e ele vai dar o melhor dele para Deus, e Deus se agrada disso. A questão toda é essa.
E aí por Deus se agradar do fruto de Abel, Caim então não gosta. Quando nós falamos de dízimo, querido, e eu quero mais uma vez provar que dízimo ele não faz parte da lei, porque lá na guerra dos 4 reis contra 5, quando Abraão ele vai, né, com seu povo contender contra esses reis, ele vence todos eles, e a palavra diz assim, olha, no verso 20 a palavra diz assim, olha, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo. Ele está falando de Melquisedeque, uma pessoa que surge ali, né, de uma hora para outra, depois que Abraão vence os reis, surge essa figura de Melquisedeque, e Melquisedeque ele é uma representação do Cristo, ele é um tipo de Cristo, e aí então a palavra fala que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque não pediu dízimo. Melquisedeque chega dando uma palavra para Abraão, olha, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, quando Abraão entende que foi Deus quem venceu, né, ele não tinha condições nenhuma de vencer aqueles reis, Abraão então vai dar os dízimos de tudo que ele tinha a Melquisedeque. E o rei de Sodoma, no verso 21, diz que o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. O que eu entendo nesse propósito aqui, nessa mensagem, é que Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, mas que o rei de Sodoma, ele é um tipo de demônio. E ele está querendo dar dízimos a Abraão. E aí, Abraão vai falar para ele, olha, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Ele está querendo dizer o seguinte, eu não preciso de nada de você. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Ele fala, olha, se alguém quiser pegar o seu dízimo, que pegue. Eu não vou pegar, porque eu jurei ao Senhor não pegar nada de ti. Ele não vê naquele dízimo coisa abençoada, mas ele vê, né, em Melquisedeque, ele vê uma oportunidade de dizimar a Melquisedeque tudo o que ele tinha. Querido, olha, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, existem pessoas que elas realmente questionam, né? Verdadeiramente a gente entende que não é da lei, porque a lei é a partir de Moisés, e nem na lei o Senhor faz a obrigação do dízimo. O que vai acontecer é que quando o povo está andando pelo deserto, Deus ele vai criar as tribos, as 12 tribos. E em uma das 12 tribos, ele vai eleger uma tribo que vai ficar exclusivamente para cuidar das coisas do tabernáculo, montar tabernáculo, desmontar tabernáculo, carregar, guardar os utensílios, colocar a todo momento que se erguia o tabernáculo, a todo momento que se desmontava o tabernáculo, existia uma tribo exclusiva para isso, a tribo que ficava por conta, né, ficava por conta dos cuidados do tabernáculo, que era a tribo de Levi. Então, quando Deus separa esse povo para ficar exclusivo, né, para cuidar das coisas do tabernáculo, Deus diz para as outras 11 tribos que estas 11 tribos, cada uma delas separariam 10% de tudo que recebesse para dar à tribo dos levitas, para sustentar a tribo dos levitas. Porque eles não plantavam, né, eles não colhiam, eles não faziam nada, eles ficavam por conta, né, das coisas do tabernáculo, de cuidar das coisas do tabernáculo. Mas eles precisavam se sustentar, se manter. Então, os dízimos das 11 tribos era para o sustento dessa tribo de Levi.
É a partir daí, então, que Deus vai falar de dízimos, que precisava dizimar. E aí, então, as pessoas olham para isso, né, e elas usam dessa expressão, né, é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento, que na graça Deus não precisa de dízimo. E realmente, querido, Deus ele não precisa de dízimo. Deus ele não precisa, até porque ele é o dono do ouro e da prata. Quando Abraão está dando os dízimos a Melquisedeque, e quando ele rejeita o dízimo do rei de Sodoma, eu fico pensando o seguinte: olha, tem pessoas que não gostam de dizimar, e elas não dizimam. E sabe o que eu penso, na verdade? Eu penso que quando você não gosta de dizimar, quando você não tem prazer em dar o dízimo, quando você, né, fica triste em dar o dízimo, ou fica murmurando porque deu o dízimo, eu penso que você não deveria dar o dízimo mesmo não, entregar o dízimo mesmo não. Sabe por quê? Porque isso acaba sendo um dinheiro amaldiçoado, um dinheiro chorado, um dinheiro, né, de lamento. Sabe quando você recebe o seu salário, você trabalhou ali para alguém, você fez alguma coisa para alguém, e essa pessoa ela vai te pagar e ela te paga lamentando: ah, esse dinheiro era de pagar uma água, esse dinheiro era de pagar uma luz, ela fica lamentando porque está te pagando aquilo. Você já reparou que aquele dinheiro ele não rende? Parece que ele entra e ele sai pela mesma, né, no mesmo momento que ele entra, ele sai e você não vê o que você fez com aquele dinheiro, porque é um dinheiro chorado, um dinheiro de lamento, de tristeza, foi dado com dó. Então eu penso que o dízimo, ele também é dessa forma. Se você não tem prazer em dizimar, é melhor que não dizime, porque isso não vai fazer bem para a igreja, isso não vai fazer bem para o ministério. E eu penso que Abraão está fazendo é isso. Então, lá no Povo da Cruz, nós usamos vários textos. O de Malaquias nós não gostamos de usar, mas nós usamos vários textos. E um dos textos que nós usamos é o de 2 Coríntios 9, lá a partir do verso 6, quando ele diz assim: olha, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, a vida, ela é uma vida, ela é como é como se a gente vivesse num campo, né? Onde a gente vai semear a todo tempo. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, não colhe nada. Essa é a visão. Mas nós colhemos daquilo que nós semeamos. Quando nós falamos de dízimo lá no Povo da Cruz, nós não estamos falando de, por exemplo, de gastar dinheiro com a igreja, enfeitar a igreja, fazer isso, fazer aquilo. Os nossos dízimos nós usamos para ajudar pessoas. Nós já ajudamos muita gente da igreja, ajudamos com aluguel, ajudamos pagando conta de água, pagando conta de luz, ajudamos com cesta básica, e não só na igreja, às vezes até gente de fora, né? A gente tem um projeto social, né, que a gente é muito bem, as pessoas nos ajudam muito nesse projeto social, e se houver necessidade do investimento da igreja, com certeza nós vamos investir. Desculpa. Mas o dízimo, na nossa igreja, ele é para isso. Ele é para, além das despesas, além das necessidades básicas que temos, primeiramente cuidar de pessoas. Nós escolhemos cuidar de pessoas. E a palavra diz lá embaixo, ele diz assim: olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando, querido, as pessoas usam o texto de Malaquias para, como eu vou dizer, para intimar as pessoas a dizimarem, é porque elas não têm essa alegria de dizimar, esse prazer de dizimar. O apóstolo Paulo está falando que é não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sabe o que faz o Senhor Jesus agradar do voto da viúva? É que a viúva, na verdade, ela tinha que ser suprida, sustentada pela igreja naquele tempo. Mas ela faz diferente daqueles sacerdotes poderosos, que os sacerdotes poderosos, eles vão pegar ali o seu dízimo, a sua oferta, e eles vão colocar lá
depositar na igreja como um trunfo, como um troféu, apresentando para todos. Enquanto que a viúva, que deveria ir ali retirar, ela dá a sua contribuição. É isso que alegra o coração de Jesus. Quando você dá com alegria, quando você tem prazer em dar o seu dízimo, a sua oferta. Se você não tem prazer, querido, é melhor que não dê. Mas se você ama a obra, se você ama o ministério, se você entende que é necessário dizimar, se você entende que o ministério é sustentado com o seu dízimo, se você entende que pessoas são abençoadas com o seu dízimo, se você entende que o seu dízimo é importante para o ministério, então dê o seu dízimo, querido, e seja abençoado. Não porque você mereça, porque nós não merecemos nada. Não porque você dizimou, porque nós não trabalhamos com troca. Na graça não existe troca. Entregue o seu dízimo por amor. Entregue o seu dízimo com alegria. Eu tenho certeza. A palavra diz que melhor é dar do que receber. Você recebe muito mais quando você dá. Então, se você sentir alegria no seu coração em poder dizimar, querido, dizime com alegria. Se você achar que não, fique à vontade. Não acredito que devorador nenhum vai entrar na sua casa, destruir tudo. Não que a palavra esteja errada, mas porque a gente vê pessoas aí que nunca dizimaram e eles são prósperos. Eles são prósperos. Por que com filhos do Senhor o devorador vai entrar e vai destruir? Fique em paz, querido. Fique em paz. Que Deus te abençoe. Que Ele ministre no seu coração o desejo de ser um dizimista fiel. Que Ele ministre no seu coração o desejo de fazer como Jacó fez. De tudo quanto Deus te der, você dá aos dízimos. Amém? Nós nos vemos numa outra oportunidade. Esse é o último vídeo da série do Voto de Jacó. Nós nos vemos numa outra oportunidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.